Olá, vamos então dar continuidade ao nosso tema chamado A Igreja Adventista do Sétimo Dia ainda é o remanescente de Apocalipse 12, 17. É uma pergunta que estamos procurando responder através do desenvolvimento histórico do assunto, não só do desenvolvimento histórico, mas das posições que existem hoje na igreja. Vimos há pouco sobre a posição de tradição e nós falaremos agora sobre a próxima visão, que é a de desenvolvimento. Pedi para o pessoal... obrigado. Antes da gente retomar, eu só gostaria de fazer mais uma vez uma oração para pedirmos novamente a orientação do Senhor. Então vamos orar. Bondoso e eterno Pai, daremos continuidade a este assunto tão importante para a nossa fé. Não é um tema marginal, está relacionado à nossa própria identidade. Nós vimos há pouco que isso faz parte da história da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e não à toa, seria até inocência da nossa parte, imaginar que o dragão, ao se irar contra o remanescente, não atacasse justamente essa área que é duvidar que somos o remanescente. E é o que ele tem feito, e a proposta desse tema é esclarecer para os teus filhos que creem nessa igreja, que creem na nossa missão, que creem na nossa identidade, que esta é uma mensagem bíblica, não é fruto de lucubrações humanas, mas é fruto daquilo que está estabelecido na tua palavra. E eu entrego ao Senhor mais uma vez a vida de todos, incluindo a minha, pedindo que o Senhor me use com clareza, com didática, por tua graça, e me dê do teu Espírito Santo também, ó Pai, para que ele seja o mestre e eu seja apenas um instrumento. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Então, a posição de desenvolvimento tem uma relação com um livro bastante polêmico, inclusive, na história da Igreja Adventista, que é o livro Questões sobre Doutrina. Eu não tenho tempo de contar toda a história envolvendo o livro aqui, mas a publicação do livro foi fruto de diálogos que ocorreram entre pastores adventistas com evangélicos em 1957. Mais especificamente, um evangélico pastor chamado Donald Barnhouse e um especialista em heresiologia, ou em identificar heresias, chamado Walter Martin. E eles então começaram a conversar com os adventistas, porque em um programa de rádio, ao terminar as suas colocações sobre o tema da justificação pela fé, um pastor adventista ligou, se eu não me engano foi justamente para Barnhouse, o elogiando pela exposição. E ele disse, mas como vocês adventistas elogiam nós evangélicos por causa da nossa exposição sobre a justiça de Deus pela fé, sendo que vocês creem na salvação pelas obras? E aí o pastor adventista disse, não, nós não cremos na salvação pelas obras. E a partir disso, uma série de coisas aconteceram, diálogos ocorreram, e o fruto desses diálogos está ali expresso no livro Questões sobre Doutrinas, que apresenta a visão adventista sobre uma série de perguntas que os pastores evangélicos fizeram aos adventistas. Agora, sobre o tema do remanescente, eu queria mostrar a vocês qual foi o tópico que está exposto ali no livro Questões sobre Doutrina, ou nesse material que foi entregue aos evangélicos. O que os pastores dizem sobre ele, sobre o tema do remanescente. Cremos que a profecia de Apocalipse 12, 17, aponta para a experiência e obra da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então veja, essa posição não nega que Apocalipse 12, 17 fala da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E volto a repetir, não é uma igreja invisível, é visível e identificável, como os pioneiros diziam. Mas não cremos que somente nós constituímos os verdadeiros filhos de Deus, que somos os únicos e autênticos cristãos que existem sobre a terra. Então, esta daqui foi uma contribuição muito positiva dessa posição de desenvolvimento.
Porque até então dava a impressão que nós, adventistas, éramos exclusivistas, quando afirmávamos que éramos o remanescente de Deus. Então essa posição vem esclarecer que, apesar de crermos que somos o remanescente de Deus, nós cremos que Deus tem muitos filhos verdadeiros e honestos em outras igrejas. Ainda continua dizendo que, embora creiamos que a Igreja Adventista do Sétimo Dia seja a organização, olha só, visível. Eu tenho enfatizado muito isso, porque, eu volto a repetir, nós temos pessoas legalistas e liberais da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que seguem alguns grupos e movimentos aí do nosso meio, alguns dissidentes na prática e outros que são dissidentes ocultos, mas que são dissidentes também, com ideias divergentes, e que eles afirmam muitas vezes essa visão de que não, a igreja é invisível, não importa, eu não devo em absoluto me sujeitar ou concordar com hierarquia na igreja, sendo que nós temos exemplos brilhantes na igreja sobre como nos postarmos dentro da igreja de Deus. Eles ainda continuam. Embora creiamos que a Igreja Adventista do Sétimo Dia seja a organização visível por intermédio da qual Deus está proclamando ao mundo essa derradeira mensagem especial, os adventistas do sétimo dia creem firmemente que Deus possui um precioso remanescente. Lembra dos 3 remanescentes que falamos? O remanescente histórico, o remanescente fiel e o remanescente escatológico. Quando esse parágrafo afirma que cremos que Deus tem um precioso remanescente, uma multidão de crentes fervorosos e sinceros em todas as igrejas, e não excetuando inclusive a católica, o que eles estão afirmando é que Deus tem um remanescente fiel dentro dessas igrejas. Mas o remanescente escatológico é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. E aí o texto conclui: eles vivem à altura da luz que Deus lhes outorgou. Um outro problema que aconteceu e ajudou esse posicionamento a se firmar ainda mais na Igreja Adventista foi uma situação em 1980, onde o pastor Desmond Ford e Walter Rea, um pouquinho depois, mais ou menos na mesma época, começaram a questionar 2 pilares da Igreja Adventista. O pastor Desmond Ford, que inclusive era professor da Universidade Adventista de Avondale, ou seja, ele influenciou muitos teologandos na ocasião, passou a negar a doutrina do santuário celestial. Um problema antigo, que começou lá com John Harvey Kellogg, com o livro The Living Temple, e que Ford passou a questionar novamente. E lógico, quando você derruba o santuário celestial, você está derrubando a 2.300 tardes e manhãs, 1844, juízo investigativo e uma série de outros elementos da teologia adventista peculiar. O diabo não ataca qualquer coisa, ele vem com a sua artilharia para tentar destruir o remanescente. É o que a profecia fala. Então, Desmond Ford passou a negar essa questão do santuário celestial. Influenciou muitos teologandos na ocasião, que boa parte deles se desviaram da igreja. Rea, por sua vez, vai questionar o dom profético de Ellen White, dizendo que ela não era em absoluto mensageira de Deus, que não era profetisa de Deus, tecendo críticas ferrenhas e vorazes ao ministério profético da serva do Senhor. Inclusive, produziu um livro que é usado até hoje, os argumentos do livro, por evangélicos para atacar a Igreja Adventista, que é o livro White Lie, ou Mentira Branca, White ali, sugerindo o nome de Ellen White. Para quem, inclusive, quer ter respostas muito boas sobre os argumentos usados tanto por Desmond Ford como por Walter Rea, eu sugiro a leitura de uma série publicada pela Unas Press, que é a série Darkon. Essa série foi produzida justamente como uma resposta aos problemas que surgiram na igreja nessa época. Então nós temos aí, dá até uma preguiça às vezes, nós temos pessoas do meio evangélico que vivem usando argumentos contra a igreja, que Ellen White foi plagiadora, que não há santuário celestial, e aí pegam textos lá do livro de Hebreus, sendo que já demos respostas bíblicas para todos os argumentos que têm sido usados aí. Inclusive essa questão de plágio de Ellen White, tem um livro muito bom da CPB, da Unas Press também, chamado O Espírito de Profecia, que esclarece de forma brilhante esse assunto.
Na nossa posição, o Nisto Cremos, e inclusive esse foi o problema que surgiu em 1980, porque as declarações da Igreja Adventista do Sétimo Dia estavam a ponto, declarações doutrinárias ou fundamentais de fé, estavam a ponto de ser promulgadas na Assembleia, e por isso Desmond Ford se levanta contra o posicionamento da Igreja. E aí a Igreja vai reafirmar o que naquela ocasião era a crença número 12, se não me engano, mas hoje é a crença número 13, a visão que temos sobre a remanescência do Adventismo. E aí olha só o ponto que tenho comentado aparecendo aqui. A Igreja Universal, não invisível, a Igreja Universal é composta por todos os que verdadeiramente creem em Jesus Cristo. Mas nos últimos dias, um tempo de apostasia generalizada, um remanescente foi levantado para guardar os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Este remanescente anuncia a chegada da hora do julgamento, proclamando a salvação através de Cristo e proclama a aproximação da sua segunda vinda. E conclui: esta proclamação é simbolizada pelos 3 anjos de Apocalipse 14, a nossa missão, e é coincidente com o julgamento no céu, juiz investigativo, e com a obra de arrependimento e reforma na terra. Cada crente é chamado a ter um envolvimento pessoal nesta obra, acho que faltou uma palavrinha aqui eu copiar, de testemunhar a nível mundial. Então a igreja crê, está aqui claramente dizendo que somos a igreja remanescente, visível e identificável do tempo do fim. Vamos ao campo da teologia agora, nesse posicionamento. Isso daqui parece meio básico, né? Os que são adeptos dessa posição vão afirmar categoricamente que creem que a Bíblia é a palavra de Deus. Isso daqui para mim passou a fazer muito sentido nos últimos dias. Onde eu tenho visto, eu me recuso a chamar de adventistas, mas enfim, eles se autodenominam dessa maneira, adventistas nas redes sociais, negando que a Bíblia é a palavra de Deus, usando o argumento de que Jesus é a chave hermenêutica das Escrituras. Isso parece tudo muito bonito, né? É interessante porque Jesus disse que muitos viriam em seu nome, dizendo eu sou Cristo, e quando eu vejo pessoas dizendo Jesus é a chave hermenêutica, que exemplo, queridos, de pessoas que usam literalmente o nome de Jesus para enganar outros indivíduos, supondo que a Bíblia não é por inteiro a palavra de Deus, que os evangelhos têm mais importância do que o restante dos livros das Escrituras. Então essa posição é importante porque ele vai reafirmar, como adventistas do sétimo dia, nós cremos nos absolutos da palavra de Deus, que a Bíblia é a palavra de Deus. E eu quero convidar você já de antemão, para que amanhã, no seminário intitulado Conselhos aos Jovens Antes de Morrer, eu vou falar sobre essa situação da negação que existe hoje, cruel e satânica da Bíblia como palavra de Deus no meio cristão. Outro detalhe, essa posição é adepta do historicismo, né? Nós sabemos, acabamos de comentar isso, eles herdam essa questão, inclusive, da posição tradicional dos pioneiros. Dizem ainda que a igreja é um fenômeno sobrenatural. Por que essa questão é importante dizer? Porque veremos nas posições posteriores que há adventistas hoje dizendo que a igreja é filha do seu tempo, que a igreja é produto da sociedade. Essa história de que a igreja adventista nasceu de uma profecia bíblica, não, isso daí é invenção para enganar pessoas trouxas, que não são inteligentes o suficiente para ler o mundo sob as lentes das ciências religiosas. E aí chegam à conclusão de que igreja não tem nada de espiritual, é um fenômeno natural. Então, por isso, essa posição vai dizer, não, a igreja é um fenômeno sobrenatural. A igreja é de Deus, é levantada por Deus. Jesus é o cabeça da igreja. Além disso, também vão dizer que o grande conflito entre o bem e o mal, é espiritual, que é outro problema que veremos na posição posterior. Por isso que eu estou antecipando, porque a gente só entende essa posição daqui quando vemos os problemas que existem dentro da teologia, no meio adventista, de alguns teólogos que estão negando a posição oficial da igreja.
E aí que vão dizer que o grande conflito não tem nada a ver de conflito espiritual. O grande conflito hoje é um problema social. O problema da sociedade é o machismo. O problema da sociedade é o racismo, é a homofobia. Conflito espiritual, não. Então, essa posição ela vai bater de frente com visões político-teológicas dentro da igreja, que usam da teologia para revestir o viés político que tem. Essa posição, então, claramente vai dizer, não, é espiritual a batalha. E, finalmente, é daí que surge o que chamamos hoje de teologia do remanescente, onde a igreja adventista é hoje, sem sombra de dúvidas, a igreja que possui o melhor desenvolvimento teológico nesse quesito, no assunto do remanescente. Vem a partir da posição de desenvolvimento. Então, olha quantas contribuições positivas nós temos nessa posição, unida à posição dos pioneiros. O pastor Hazel afirma o que já vimos no seminário anterior, que o tema do remanescente percorre a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse como um fio vermelho. É isso que a teologia adventista sobre o remanescente vai propor. Eu sugiro a leitura aqui, para quem ainda não estudou, o livro publicado pela CPB chamado O Remanescente. É um livro excelente e que ajuda-nos a compreender um pouco melhor qual é a visão da igreja hoje e os problemas que lidamos dentro da teologia adventista com esse tópico. Para finalizarmos a posição de desenvolvimento, nós temos ainda os problemas de conflitos internos dentro da igreja, mas num outro âmbito agora, não é exatamente o teológico em si, mas é com grupos extremistas que vão dizer que há um remanescente dentro do remanescente. Que a igreja adventista é uma igreja mundana, uma igreja secularizada, e por isso Deus tem dentro da igreja um povo mais puro, mais santo, mais perfeito, e que vai sair da igreja para formar um outro remanescente. Inclusive, eu fiz parte de um movimento desse. Para quem não conhece minha história, antes de me converter à igreja adventista, fui batizado em 2015 na igreja. Durante 10 anos eu fui um antitrinitário, perseguidor da igreja adventista. Eu dizia que a igreja adventista era a Babilônia. Dizia que a igreja tinha sido rejeitada por Deus, que todo o ministério teológico da igreja está apostatado. Então eu vi muitos desses movimentos e grupos, até hoje tem alguns lá no YouTube que me criticam, alguns me chamam até de Jefferson Iscariotes, já tive que ver isso. E eles usam o nome lá no canal de adventistas remanescentes, remanescentes de Laodiceia, como se Deus tivesse um outro remanescente além do último remanescente que a profecia aponta. Mas a verdade é que, como vimos, a igreja adventista do sétimo dia é a última igreja. É o último remanescente escatológico, não tem outro. Isso está profetizado na Bíblia e também nos escritos de Ellen White. Mas aí surge a pergunta, como então seria a purificação da igreja no tempo do fim? Porque eu não posso concordar que todos os membros hoje da igreja adventista, pelo fato de terem o nome escrito no livro da igreja, eles automaticamente já são remanescentes do povo de Deus. Daí, inclusive, vem a distinção que Ellen White faz entre a igreja militante e a igreja triunfante. Concordar com o que eu acabei de dizer anteriormente seria o mesmo que afirmar que uma pessoa, pelo simples fato de congregar ou de frequentar, melhor dizendo, uma academia, sem se exercitar, isso já faria dela uma pessoa mais saudável. Não. Então a pergunta segue, como Deus fará com o povo hoje, se não há um remanescente dentro do remanescente? Se a igreja, institucionalmente falando, é a igreja remanescente. E aí o processo, embora em épocas anteriores o processo era remanescente dentro do remanescente, onde Deus chamava um povo, o povo entrava em apostasia, caía, aí Deus levantava de novo, e o ciclo era ininterrupto, em algum momento esse ciclo precisaria ser interrompido. E ele é interrompido com a última igreja remanescente, a igreja adventista, onde o processo que Deus usará agora é um processo que nós conhecemos bem, chamado de sacudidura. Então não há um remanescente que sairá de dentro da igreja, muito pelo contrário, quem sai de dentro da igreja, visível e identificado, são aqueles que negarão as doutrinas e crenças da igreja. E Ellen White afirma no Grande Conflito, ao aproximar-se a tempestade,
uma classe numerosa que tem professado fé na mensagem do terceiro anjo, mas não tem sido santificada pela obediência à verdade, abandona sua posição, passando para as fileiras do adversário. Então aqui fica claro que há um abandono do posicionamento da mensagem do terceiro anjo na igreja. Inclusive, esse assunto aqui da mensagem do terceiro anjo vai ser o tema do primeiro seminário de amanhã. O que é a mensagem do terceiro anjo? E por que essa mensagem é tão importante para nós? Inclusive, tem problemas hoje na igreja com essa mensagem também. Pessoas que se fanatizam em alguns ramos da mensagem do terceiro anjo. E a gente vai explicar isso um pouquinho amanhã, o que abarca por completo a mensagem do terceiro anjo. Numa última citação, ela ainda vai dizer que a igreja pode parecer que está prestes a cair, mas não cairá. E eu louvo a Deus por isso. Preguei hoje pela manhã numa igreja aqui próximo e disse essas palavras e eu reafirmo essa promessa que Ellen White, que Deus faz através de Ellen White aqui, é apenas o reflexo, é o eco das palavras de Jesus quando ele diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Embora o diabo faça de tudo para destruir a igreja prevalecerá pelo poder e pela graça de Cristo Jesus. E aí Ellen White conclui, ela permanece, a igreja permanece, enquanto os pecadores em Sião serão joeirados, sacudidos e lançados para onde? Para fora. A palha será separada do trigo. É uma prova terrível, mas apesar disso, ela tem de ser efetuada. Então, meus amigos, a gente vê claramente aqui que o processo que Deus usará para purificar a sua igreja no tempo do fim é o processo de sacudidura, que, aliás, já estamos vivendo. Não ainda o clímax da sacudidura, mas é impossível não vermos que as circunstâncias atuais aí da pandemia e toda essa situação nas redes sociais do que alguns estão fazendo com o adventismo, é impossível não ver que o diabo, como um cão que pega um pano e chacoalha ele com todo o ódio possível, está chacoalhando a igreja. Isso me faz recordar, inclusive, uma citação de Ellen White, onde ela fala sobre a apostasia alfa e ômega, e ela afirma que o ômega seria ainda mais terrível, e ela diz, e eu tremi pelo nosso povo. Então, quando a mensageira do Senhor diz que ela tremeu pelo povo, é porque a coisa ficaria muito difícil. Mas eu volto a repetir a promessa do Senhor, que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Apesar das lutas e desafios que enfrentamos hoje, é possível, pela graça de Jesus, triunfarmos junto com esta igreja que triunfará no grande conflito entre o bem e o mal. É o desafio para o qual Deus está chamando você, jovem, para viver. Bom, terceira posição. Eu falei da apostasia alfa e ômega, e inclusive o pastor Wellington Barbosa, da CPB, ele fez uma publicação, não sei se é fácil achar no Twitter, mas resumindo em 9 tópicos, inclusive resgatando um livro antigo da CPB, que eu não lembro quem era o pastor que escreveu o livro, 9 características da apostasia ômega. Eu achei fantástico aquilo, porque tem tudo a ver com o que estamos vivendo. Críticas à igreja, críticas à doutrina da igreja, uma influência especial aos jovens da igreja adventista, um trabalho especial voltado nesse grupo, enfim, são 9 características. Eu sugiro a você, se você não conseguir encontrar essa publicação dele, tem um vídeo no meu canal que eu falo sobre isso. É um dos 2 últimos vídeos. Eu cito exatamente o Twitter do pastor Wellington Barbosa. É um dos últimos vídeos ali do canal, não é uma pregação, é um vídeo mais curto. Bom, vamos à terceira posição, a posição de transformação, e essa daqui é a que mais me preocupa. Essa é a mais perigosa. Eu diria que o caráter dessa daqui é semelhante àquela que Ellen White, falando do papado, diz que por baixo do manto variável do camaleão está o veneno invariável da serpente. E essa posição aqui, embora tenha um manto variável, adaptável, um manto de piedade, como diz o apóstolo Paulo, essa posição é venenosa. E ela é furtiva. Exatamente como agem os falsos profetas, que a palavra do Senhor menciona. E a gente vai falar um pouquinho sobre os conselhos de Paulo para Timóteo, que será o último tema do seminário de amanhã. Então, essa visão ela vai propor uma nova interpretação do remanescente. Não, o remanescente a gente não precisa rejeitar, mas nós devemos reinterpretar essa visão que temos hoje.
Além disso, eles vão dizer que é só uma transformação, é um conceito evoluído sobre o tema. Em alguns casos, vão afirmar até que é uma revolução dos conteúdos teológicos. Uma característica que dá todo o embasamento para essa visão de transformação ou de mudança é uma preocupação exacerbada com o ecumenismo religioso. Se você vê um adventista que é muito simpático ao ecumenismo, pode saber que ele tem uma grande probabilidade de estar inserido nessa visão. Preocupado no sentido, não de que a gente tem que dialogar com outras igrejas. É óbvio que temos. Ellen White, inclusive, diz que, na medida do possível, nós devemos manter um bom diálogo com pastores de outras denominações, com autoridades. A igreja adventista hoje, inclusive, tem acusadores que dizem que está envolvida no ecumenismo, mas não está. Ela participa de alguns eventos ecumênicos como observadora, mas não como membro do evento. Não assina, não participa de nada, é só para entender, para saber o que está ocorrendo. Aliás, aconteceu algo recentemente lá na Itália dessa natureza e alguns acusadores de plantão nas redes sociais começaram a dizer, olha aí, a igreja é apostasia e tal, e aí vem aquela ideia, né, o remanescente está apostatado, por isso que Deus tem que tirar um remanescente dentro da igreja. Errado. Então, uma preocupação ecumênica exacerbada, que vai chegar à conclusão que a igreja tem que se adaptar para ser simpática às outras igrejas. Então, já que a igreja adventista tem que ser simpática às outras igrejas, não vamos falar muito de sábado, não vamos falar muito de juízo investigativo. Inclusive, tem um desses influenciadores aí nas redes sociais, que eu vi certa vez dialogando com outro pastor evangélico sobre o sábado, dizendo que ele escolheu o sábado para o dia de descanso, mas que tem outros que podem escolher qualquer outro dia. Alguns afirmam que a igreja é um remanescente proléptico, alguns teólogos vão para essa linha, dizendo assim, olha, a igreja adventista é o remanescente, é uma minoria profética, mas não é o remanescente. Ou seja, é um grupo pequeno de pessoas que profetizam, mas que só serão um remanescente no futuro, quando se unirem com outro remanescente de Deus que é maior, mais amplo. Outro detalhe que vemos aqui é que o adventismo é resultado de circunstâncias históricos-sociais. Lembra que eu afirmei anteriormente? Que eles dizem que a igreja adventista não tem nada disso de fundamento bíblico. A igreja adventista é filha do seu tempo. As circunstâncias nos Estados Unidos daquela época proporcionaram o surgimento da igreja adventista. É isso que afirmam os que são adeptos dessa visão aí. E ainda vão dizer que os pioneiros da igreja e os teólogos do desenvolvimento são fundamentalistas. Agora, esse é o ponto central dessa visão aqui. Os teólogos que são adeptos da visão de transformação, eles bebem nas fontes da teologia da libertação. Aqui no Brasil, o grande expoente da teologia da libertação é um ex-monge, um ex-padre, eu não sei exatamente o que ele era, mas era um clérigo católico chamado Leonardo Boff. E o Leonardo Boff, junto com Gustavo Gutierrez, eles vão sistematizar a teologia da libertação aqui na América do Sul, propondo uma releitura da Bíblia, dizendo que a Bíblia deve ser lida com as lentes da cultura contemporânea e, inclusive, sob as lentes do marxismo e de problemas sociais. O Leonardo Boff, aliás, ele não tem nenhum escrúpulo em dizer, ele afirma claramente que ele é marxista. E eu não sei se você tem ideia, mas ser um cristão e marxista ao mesmo tempo é o mesmo que você dizer que você ama Jesus e o diabo, porque não tem como, impossível. A visão cristã de mundo diz que há uma luta, um conflito entre Cristo e Satanás. A visão marxista de mundo diz que há uma luta, mas entre burgueses e proletariados. A visão cristã de mundo vai dizer que a solução para o problema da humanidade é Cristo, é a redenção em Cristo Jesus, é a libertação do pecado. Isso solucionará os problemas da vida. Marx vai dizer que a solução para os problemas da humanidade é a revolução do proletariado. Enfim, queridos, é impossível essa amálgama.
E aí nós temos alguns do nosso movimento, e alguns deles até eu me assombro, porque eu vejo tirando fotos com Leonardo Boff, eu vejo publicando fotos, e eu não acredito que isso tudo é casual, é porque a intenção, como são influenciadores, a intenção deles é despertar nos jovens que os seguem a seguinte questão: olha, quem que é esse que você está tirando foto aí? Eu quero estudar o que eles dizem. E aí eu pergunto, que maturidade um jovem tem hoje, teológica, para lidar com questões que, por exemplo, Leonardo Boff propõe na sua literatura? E que, aliás, os teólogos da libertação, eles vão beber das fontes também, rotas, da teologia liberal, que nega que a Bíblia é a palavra de Deus, que nega que Gênesis 1, 2 e 3 é literal, ou são literais, que dizem que Adão e Eva são um mito, que dizem que o Jardim do Éden é um mito, que essa história de que serpente fala é a história da carochinha, que reinterpretam os milagres de Jesus dizendo, não, os milagres de Jesus não são sobrenaturais, porque eles interpretam a Bíblia sobre as lentes da ciência. Então, se a ciência não explica o sobrenatural, a ciência é naturalista, então, se os milagres são sobrenaturais, eu rejeito os milagres de Jesus. E eu passo a dizer que os milagres de Jesus, na verdade, têm uma aplicação metafórica para a vida do crente hoje. Então, quando Jesus, por exemplo, lá curou o cego de Betesda, na verdade aquilo foi uma história ficcional inventada para mostrar que Jesus era um agente que introduzia os marginalizados na sociedade. Então, essa posição, ela vai a fundo na visão teológica de libertação. E quando eles dizem teologia da libertação, não pense que é a libertação proposta pelo Evangelho. É a libertação através da emancipação social. E é por isso que temos pessoas aí no nosso meio hoje defendendo o feminismo, por exemplo, porque acreditam que essa é através da política que a sociedade será emancipada. Vão afirmar ainda que as estruturas sociais devem ser combatidas. Inclusive, tem um pastor que é amigo meu, e ele, conversando com ele recentemente, lá do Paraná, ele me disse que um desses subversivos aí nas redes sociais, um outro pastor amigo dele que pastoreava esse indivíduo numa igreja, afirmou claramente que a intenção dele e desse grupo é corromper as estruturas da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Porque eles querem acabar com o sistema adventista, com o que Deus construiu. Eu lamento profundamente, porque eles não estão lutando contra a igreja, eles estão lutando contra o Deus dessa igreja. E eu, inclusive, não sei se essa mensagem chegará a você, mas em nome de Jesus, se arrependa. Se arrependa porque essa igreja, ela tem sido alvo de muitos martelos, como a Bíblia ao longo da história. Mas como uma bigorna que resiste às marteladas, porque Jesus é a rocha que sustenta a igreja, essa igreja é inabalável. Então você poderá deixar de existir, mas a igreja permanecerá, porque Jesus é o Senhor dessa igreja. Então, reconsidere suas posições. E eu gosto sempre de repetir que eu não estou aqui falando na qualidade de um assalariado da igreja adventista. Porque alguns afirmam, né, você está sendo pago pela igreja. Algumas pessoas vivem dizendo nas redes sociais, está recebendo quanto para defender a igreja? E eu quero dizer aqui que eu sou um membro da igreja adventista como qualquer um de vocês. E que tenho vivido durante os 5 anos de ministério na igreja adventista pela fé, recebendo doações de pessoas que me ajudam no ministério, ofertas voluntárias. E Deus tem me sustentado assim, ao pacto que eu tenho com Ele. Senhor, enquanto o Senhor me sustentar nesse ministério, eu vou dedicar a minha vida para defender essa igreja, porque ela defende o que está na sua palavra. Então eu publiquei, inclusive, recentemente, dizendo que a minha causa, a causa pela qual eu luto, não é lulista, esquerdista, bolsonarista ou direitista. A minha causa é com uma igreja que eu acredito que está comprometida com a Bíblia como palavra de Deus. É essa causa pela qual eu luto. Então eu não estou aqui defendendo uma igreja que me paga. Eu estou aqui defendendo uma igreja que eu creio que é bíblica e que tem todo o seu conteúdo teológico embasado nesse livro aqui, que para mim e para esta igreja é a palavra absoluta de Deus. Isso posto, aqui avançamos, então, dizendo que essa posição ainda
tem um profundo envolvimento com causas sociais, que não é um problema em si. O problema é a visão que eles têm de como eu devo me envolver com causas sociais. Ainda que a missão da igreja ela é sociopolítica, não é uma missão espiritual, é uma missão política, e por fim, há um desprezo pelas características escatológicas do remanescente, claro. Aí você vai rejeitar a questão dos mandamentos de Deus e do testemunho de Jesus, que é o espírito de profecia. Essa é a releitura que se faz do remanescente. Aqui eu trago a vocês este parágrafo, que está presente na tese de doutorado lá do pastor Carmelo Martins, onde ele mostra o posicionamento de um pastor, um teólogo adventista, liberal, ou progressista, melhor dizendo, que é adepto dessa visão que estamos mencionando. Olha a releitura que ele faz do Apocalipse. Thiel interpreta a Babilônia e as bestas do Apocalipse como poderes sociopolíticos, lutando contra o remanescente. Thiel redefine as bestas apocalípticas desde o ponto de vista, então não é mais o papado, não é mais o protestantismo apostatado, desde o ponto de vista racista, sexista, imperialista ou consumista. Assim, os poderes bestiais são renomeados de acordo com os problemas de cada geração. Olha que absurdo. É como se a Bíblia se adaptasse às circunstâncias do mundo, e não o contrário. Porque o correto é que eu use a Bíblia para interpretar o mundo e não use o mundo para interpretar a Bíblia. É o que se faz aqui. Segundo Thiel, a IASD constitui parte do remanescente de Deus, não é o remanescente de Deus. Já que existem outras comunidades remanescentes lutando contra as estruturas de opressão. Aqui é um linguajar carregado de ideologia política, de concepção política, caracterizadas como Babilônia. O grande problema dessa posição é que eles são adeptos de um método chamado método histórico-crítico, que não é um método aprovado pela igreja ou seguido, incentivado pela igreja adventista. É o método de interpretação da Bíblia. O método da igreja adventista é o método histórico-gramatical, ou seja, nós cremos que a Bíblia é sim um livro histórico, é absoluto, é suficiente, é total, e que ele por inteiro é a palavra de Deus. Essa posição aqui não. Eles vão usar o método histórico-crítico, que é o método que vai analisar a Bíblia teoricamente usando a razão, a crítica científica. E aí vão negar, por exemplo, as profecias escatológicas de Apocalipse, como Apocalipse 12:17. Eles serão adeptos de uma visão preterista das profecias. Não, esse remanescente aí já se cumpriu, lá na época de João. E finalmente vão dizer que é preciso fazer uma mudança de foco missionário. A nossa missão não é pregar as 3 mensagens angélicas. A nossa missão, na realidade, é sermos um agente político na sociedade. No ano de 1986, a título de curiosidade apenas para vocês, a Igreja Adventista, foi aqui no Brasil até, se reuniu como Assembleia de Associação Geral, Concílio de Associação Geral, no Rio de Janeiro, e eles votaram um documento falando sobre o método histórico-crítico. E aqui neste livro publicado pela Unaspress, que é o livro Compreendendo as Escrituras, veja qual é a posição da Igreja sobre esse tipo de método que é usado por indivíduos que adotam essa posição que estamos analisando. E que, aliás, é um método que subversivos utilizam também. Eles até me disseram isso. Eu fiz uma pergunta para eles nas redes sociais, se eles acreditam na Bíblia como a igreja adventista ensina. E eles foram categóricos, dizendo que deram uma ensaboada lá na área da inspiração e terminaram dizendo que as Escrituras não contêm a palavra de Deus, mas não são por inteiro a palavra de Deus. Isso é fruto desse método que está aí. Então o documento diz assim: nas últimas décadas, o método mais destacado no estudo da Bíblia é conhecido como o método histórico-crítico. Os eruditos que usam esse método como classicamente formulado operam com base em pressuposições que, sem estudar primeiramente o texto bíblico, rejeitam os relatos confiáveis dos milagres, como disse há pouco, e outros eventos sobrenaturais narrados na Bíblia.
mesmo uma versão modificada desse método, que alguns dos nossos têm feito, que retenha os princípios do criticismo, o qual subordina a Bíblia à razão humana, é o quê? Inaceitável para os adventistas. O método histórico-crítico minimiza a necessidade de fé em Deus e a obediência aos seus mandamentos. Claro, e daí o resultado qual é? É todo esse liberalismo moral que temos visto aí sendo promovido, principalmente nas redes sociais. Além disso, uma vez que este método tira a ênfase do elemento divino da Bíblia, como um livro inspirado, incluindo sua resultante unidade das Escrituras, e deprecia ou interpreta mal a profecia apocalíptica e as porções escatológicas da Bíblia, recomenda-se aos estudiosos adventistas da Bíblia evitar o uso de pressuposições e deduções associadas ao método histórico-crítico. Documento oficial da Igreja Adventista. Bom, última posição, a posição de rejeição. Eu nem vou me demorar muito nessa daqui, porque essa é a mais descarada, é a mais clara. Eles rejeitam claramente que não creem que a igreja, que creem que a Igreja Adventista não é o remanescente de Deus. A maioria das características desse movimento, dessa posição, vão se alinhar com a anterior, como vimos há pouco. Então, há um abandono da ideia de que a IASD é o remanescente, a Igreja Adventista. Diz que o remanescente é composto por indivíduos espalhados por todos os lugares. Por isso que eu tenho batido nessa tecla aqui. Eles afirmam que a igreja é invisível. Não é uma instituição eclesiástica visível e identificável. O remanescente é uma entidade invisível, né? Como está ali abaixo. Aqui nós temos um exemplo desta posição que está no livro Teologia do Remanescente. Olha o que eles afirmam: há vários remanescentes em outras comunidades. Ainda assim, todos fazemos parte do remanescente mais amplo de Deus, que se unirá quando Ele reconciliar todas as coisas para si mesmo em sua vinda. Uma outra declaração do pastor Steve Daly, ele sugere aqui, deixar de pensar ou falar de nós mesmos como a igreja remanescente e passar a nos considerar como parte do remanescente mais amplo de Deus. Então, o remanescente não está consolidado, ele está em formação, no futuro, e só acontecerá no final, ou melhor, no tempo do fim. Então, essas são as mesmas características da posição anterior. Eles são adeptos do método histórico-crítico, da teologia da libertação, e, além disso, têm preocupações ecumênicas exacerbadas também. Aqui eu cito apenas a título de informação, que, por isso que eu digo que essa posição é muito clara, porque eles afirmam claramente que Ellen White não era profetisa de Deus. Aliás, eu até anotei aqui, que alguns chegam a dizer que Ellen White era só mais uma mística protestante com tendências maníaco-depressivas. É o que alguns dessa posição afirmam. Dizem ainda que a Igreja Adventista deve ser redefinida e adaptar-se às demandas de cada geração. Enfim, meus amigos, negam as profecias de Daniel e Apocalipse. Até, eu não sei se vocês têm acompanhado os problemas que têm ocorrido aí nas redes sociais, e eu tenho certeza que toda essa problemática acontece no ambiente das redes sociais, porque o diabo quer a mente dos jovens da nossa igreja. O diabo quer corromper a geração futura dessa igreja. E aí nas redes sociais começou um outro movimento agora, ligado a esse que eu tenho mencionado, mas dizendo que o decreto dominical é algo já obsoleto. Que essa história do papado como besta do Apocalipse, protestantismo, que haverá uma lei dominical, isso tudo, eles afirmam exatamente isso. Ellen White chegou a essa conclusão porque ela estava condicionada às circunstâncias da sua época. Porque haviam leis dominicais lá nos Estados Unidos, e aí eles ignoram completamente que a primeira vez que Ellen White falou de lei dominical foi em 1850 e pouco, se não me engano, onde nem havia esse tipo de movimento nos Estados Unidos da América. Mas esse grupo, essa posição, vai rejeitar a interpretação historicista das profecias. E aí, para a gente finalizar,
o que dizem algumas publicações oficiais da igreja sobre o remanescente. O que nós acreditamos sobre esse tema, oficialmente falando. Vejamos agora. Então, ali está um tópico do Nisto Cremos, na página 223, diz assim: Deus tem filhos honestos em todas as igrejas, mas é através da igreja remanescente que ele proclama a mensagem que deverá restaurar a verdadeira adoração. Inclusive, falamos sobre isso há pouco na igreja aqui do Eldorado, sobre a missão que os adventistas têm como Elias no tempo do fim, mediante o chamamento de seu povo para fora dos círculos da apostasia e a preparação dos mesmos para o retorno de Cristo. Olha só, isso daqui é uma foto do meu batismo com a minha esposa. E quando eu me batizei, eu fiz uma profissão de fé. E o conteúdo da profissão de fé da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que é o voto número 13, diz assim: você, Jefferson, aceita e crê que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é a igreja remanescente da profecia e que pessoas de toda nação, raça e língua são convidadas a fazer parte de sua comunhão e são nela aceitas, deseja se tornar membro desta congregação local da igreja mundial. Então você nota que a igreja não abandonou o seu posicionamento, oficialmente falando. E eu acredito que pela graça de Deus não abandonará. Deus continuará preservando a teologia dessa igreja até o tempo do fim. E eu concluo, meus amigos, meus queridos irmãos, com apenas um comentário do comentário bíblico adventista e um texto final da Mensageira do Senhor. Então aqui o comentário bíblico adventista, volume 7, falando sobre Apocalipse 12, 17. Olha só o que diz. Esse é o remanescente de uma longa linhagem de grupos escolhidos por Deus, os quais sobreviveram aos ferozes ataques do dragão ao longo da história, em especial às trevas, à perseguição e aos erros cometidos durante os 1260 anos. Trata-se do último remanescente de Deus, uma vez que é nomeado arauto do último apelo do Senhor ao mundo, para que este aceite o dom gracioso da salvação. Desde os primórdios, os adventistas do sétimo dia têm proclamado as 3 mensagens angélicas como o último apelo de Deus para os pecadores aceitarem a Cristo e creem que o seu movimento corresponde ao remanescente do Apocalipse. Eu louvo a Deus, queridos, porque essa igreja está comprometida com aquilo que Deus lhe deu com o passar do tempo ao longo da história. Eu volto a dizer o que disse há pouco lá na igreja onde estava pregando: não tenha vergonha de afirmar aquilo que você é. Paulo, certa vez, escrevendo aos Romanos, disse: não se envergonhe do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não se envergonhe da missão e da identidade que Deus te deu como adventista do sétimo dia. É uma missão sagrada. É uma responsabilidade solene que temos, e eu não sei se você notou, quantas vezes a palavra última apareceu aqui. Último remanescente de Deus, último apelo do Senhor ao mundo, e etc. Sabe o que isso significa, meu querido, você que me escuta aí no aconchego, no conforto do seu lar? Significa que os seus olhos, que veem esse pecador pregando essa mensagem aqui para você agora, muito provavelmente nesta geração verão Jesus Cristo vindo nas nuvens dos céus em poder e grande glória. Porque nós estamos vivendo na época da última igreja, com a última mensagem, onde Jesus está no último compartimento do santuário celestial. E é por isso que o diabo faz o seu último e mais ardiloso ataque contra esta igreja. Mas pela graça de Jesus, ele não prevalecerá. E eu termino com esta citação, que li também na igreja onde preguei há pouco, de Ellen White, onde ela diz assim: os adventistas do sétimo dia foram resultado de causas sociais. Não é isso que está aí, né? Os adventistas do sétimo dia foram escolhidos por Deus, como um povo peculiar, um povo diferente, separado do mundo. Com a grande talhadeira da verdade, Deus cortou esse povo da pedreira do mundo e os conectou consigo mesmo. Tornou representantes seus
e os chamou para serem embaixadores seus na derradeira, de novo a palavra última aparecendo aqui, obra de salvação. O maior tesouro da verdade. Eu gosto muito dessa frase no espanhol. Em espanhol diz assim, la mayor suma de la verdad, que é a maior soma de verdades, o maior conjunto de verdades que Deus já confiou a mortais. As mais solenes e terríveis advertências que Deus já enviou aos homens foram confiadas a este povo, a fim de serem transmitidas para todo mundo. Essa é a nossa origem, essa é a nossa identidade, para isso nós existimos. Então, respondendo à pergunta que intitulou essa nossa mensagem, a Igreja Adventista do Sétimo Dia é o remanescente de Apocalipse 12, 17? Eu acredito que sim, porque a Igreja Adventista está comprometida com a teologia da Igreja remanescente. Os mandamentos de Deus, a fé de Jesus, as reformas que Deus enviou para esta igreja, o sábado, o juízo investigativo, a mensagem dos 3 anjos, é a única igreja que tem o compromisso com a mensagem do remanescente. O pastor Adolfo Soares tem sido um dos grandes entusiastas aí, inclusive, sobre esse tema. E ele tem dito, viva como um remanescente, pregue como um remanescente, fale como um remanescente, assista como um remanescente, ouça como um remanescente, congregue como remanescente, frequente lugares como remanescente, que o estilo de vida remanescente seja o absoluto da sua vida, se é que você verdadeiramente faz parte do povo remanescente. A Igreja Adventista do Sétimo Dia é a igreja remanescente. E todos nós que fazemos parte dessa igreja, estamos militando. A igreja triunfará. A pergunta é, eu e você, triunfaremos com o remanescente do Senhor? Triunfaremos juntamente com essa igreja? Que Deus nos abençoe, que o Senhor te encoraje para não negar a sua identidade nessa geração. Esse é o meu desejo, a minha oração, que Deus nos dê do seu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar você a orar, os que estão aqui, se puderem ficar de pé, nós vamos falar com o nosso Deus para finalizarmos esse encontro. Bondoso e querido Pai, nós acabamos de entender que mesmo entre nós há uma confusão imensa sobre o tema do remanescente. Não bastasse todas as críticas que recebemos de fora, todas as acusações que vêm de fora. Mesmo entre nós hoje há pessoas negando a remanescência da tua igreja, solapando aquilo que constitui a nossa própria identidade. Acabamos de ver que, de acordo com os estudos do pastor Carmelo, existem 4 posições. A nós cabe a escolha. O grande conflito não é algo que acontece apenas fora dos muros da igreja. Entre nós há uma guerra, uma batalha teológica, uma batalha com posicionamentos distintos que negam a própria visão que a igreja tem oficialmente falando. Nos ajude, ó Deus, neste século de trevas, de confusão, de colapso de identidades. Unge os nossos olhos com o colírio que soluciona o problema de Laodiceia. Nós precisamos de discernimento espiritual, e tu sabes, ó Deus, que esta tem sido a minha oração todos os dias. Em um mundo onde temos tantas oportunidades para escolher coisas erradas e ideologias mundanas e humanas, é muito fácil nós errarmos ao fazermos as nossas escolhas. E é por isso que eu te peço, batiza cada um de nós com o Espírito Santo e nos dê discernimento espiritual para conseguirmos distinguir onde está a tua voz, onde está o teu dedo, e seguirmos, ó Deus, aquilo que o Senhor tem feito através da tua igreja nessa terra. Nos ajude, ó Pai, fortalece a nossa fé,
protege os jovens da tua igreja e levanta, como diz o tema desse congresso, levanta uma geração de jovens que tenham alegria, humilde, de erguerem nos 4 cantos do mundo a bandeira ensanguentada do príncipe Emanuel e a proclamação da mensagem dos 3 anjos em alta voz, anunciando a todo o planeta Terra que Jesus Cristo em breve voltará. Que o Senhor nos prepare para sermos parte desse movimento. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.